Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Antes de entrarmos rapidinho na modernização de dados, queria contar um pouquinho, uma história breve. Nós estamos aqui 7 anos na empresa, com a empresa aqui em Portugal, fazemos parte de um grupo que tem aí 4 escritórios aqui na Europa, e nós temos visto muito processo de migração para cloud, evolução para cloud. Trabalhamos com grandes grupos empresariais e que vivem muitas vezes os mesmos desafios, trazem as mesmas questões, especialmente a questão do legado, e também por isso que a gente acha importante trazer a modernização de dados. Nosso grupo é um grupo de inovação e tecnologia, e há alguns anos que nós vimos desenvolvendo metodologias e tentando fazer a combinação de metodologias de design com a questão dos dados, com a questão do data e também a conexão com estudos para as empresas que estão a passar pelo momento de transformação ou que estão a passar ou implantar, mudar do on-premises para cloud ou fazer o modelo híbrido. Essas metodologias trazem a visão centrada no utilizador, e com isso nós estamos a falar do utilizador cliente final, que vai ser o consumidor final depois dos serviços ou produtos daquela empresa, e estamos a falar também da equipe, dos funcionários, da administração, os operadores, que fazem uso e consumo das informações que estão na cloud. Então, tem essa combinação, nós fazemos uma combinação através dessas metodologias dos valores do negócio, o que o negócio precisa, deseja, qual que é a visão de negócio, com essa abordagem centrada no ser humano para trazer a melhor abordagem, ou recomendar e orientar o trabalho de migração e evolução para as plataformas de cloud. Nós publicamos um livro, inclusive, onde a gente aborda o consumo de dados e a realidade dos dados através do design, então chama Design Driven Data Science, e também depois isso pode ser partilhado, está disponível para consumo online, onde a gente tem um pouco da explicação dessa abordagem e o sucesso que a gente tem conseguido na combinação dessas abordagens, abordagens de dados. A gente sabe que tem ferramentas incríveis, as ferramentas de cloud estão aí, a gente conhece a evolução e o quanto que isso cresce todos os dias, e a gente entende que essa conexão das necessidades das pessoas e estudo com essa abordagem faz um upgrade, ou cria uma possibilidade de upgrade na relação da empresa com esse momento de migração para a cloud, tirar o máximo de benefício daquilo que for implementado e consumido pelas áreas de negócio. É isso, nós nos tornamos, por conta disso, uma das iniciativas que nós fizemos, nos tornamos parceiros, somos Platinum Partners da informática, a informática que está no quadrante mágico Gartner, tem 3 quadrantes que eles estão lá como líderes, e somos Platinum Partners Latam e também Platinum Partners EMEA. E é por isso que nós entendemos que a modernização de dados é muito importante para dar um ensejo a toda essa conversa, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Obrigado, Maurício. Bem, eu vou passar rapidamente aqui sobre os conceitos de cloud, que eu sei que para todo mundo aqui eu vou chover no molhado, mas assim, para poder ter um pano de fundo e fazer sentido do porquê a gente está falando de modernização de dados usando a cloud como um pano de fundo. Tá? A grande pergunta que a gente faz é o que é a modernização de dados? Modernização de dados tem muito significado, mas para nós, internamente, modernização de dados é simplesmente migrar teu dado do teu ambiente on-premise para um ambiente de cloud. Tá? Mas para que esse movimento ele tenha sucesso, é necessário considerar diversos fatores, e principalmente o foco no negócio. E aí que entra um pouco essa questão do design thinking, quando a gente olha para o âmbito do negócio. Por que as empresas fazem esse movimento? Qual é o motivo? O que faz com que elas decidam sair do ambiente on-premise para o ambiente cloud? A resposta é simples. Todo mundo busca agilidade, velocidade, eliminar gargalo, ineficiência, complexidades desnecessárias. Enfim, são uma gama de coisas que a nuvem proporciona no momento em que você está atuando com ela. No final do dia, praticamente todas as empresas querem prototipar, errar, testar, shiftar seu projeto, com velocidade, com baixo custo, e principalmente sem ter que passar por toda uma burocracia de aquisição de software ou aprovação de mudança de projeto. Mas como que se faz isso? Como que a gente, de fato, leva os dados para a nuvem? Hoje tem várias plataformas de nuvem que são capazes de realizar a ingestão dos dados na nuvem com uma velocidade absurda. Você leva teras e teras de dados em questão de horas, coisas que na nossa rede interna a gente não consegue trabalhar. Essas plataformas elas permitem você subir dados de uma forma tão simples que você pode iniciar um projeto de
de Analytics com 3, 4, 5 cliques. Fez o deploy daquilo que você precisa, colocou o teu dado, a partir dali, o teu usuário, o teu utilizador já pode passar a trabalhar com aquela informação. Né? Eu vou falar um pouco mais da questão de ferramental, um pouco mais à frente na apresentação, tá? Para vocês poderem entender um pouco de como que funciona essa dinâmica. Hoje, olhando o cenário de nuvem, né? Qual foi o desafio que nos trouxe aqui em primeiro lugar? Bom, antes de pensar em escalar, né, o dado on-premise ele é muito complexo. Ele requer um custo de hardware, eu preciso comprar disco, eu preciso comprar processador, eu preciso trocar meu appliance. Né? Muitas empresas ainda usam Oracle e nem é um Exadata. Então, você tem um investimento absurdo para fazer em cima de infraestrutura, né, para um resultado que, dali a alguns anos, vai se tornar obsoleto. E aí você vai precisar refazer todo o teu processo de upgrade de novo, comprar mais disco, comprar mais memória, mais CPU, ou seja, gera mais custo. Né? E ainda tem um outro cenário que eu acho que é super relevante, que são os dados hoje que estão disponíveis no nosso dia a dia, como e-mail, imagem, som, que hoje a gente, não, com uma base tradicional, não conseguiria fazer o cruzamento dessas informações. E aí eu sou obrigado a ter um Hadoop, ou ter uma base de dados de Big Data dentro do meu on-premise, o que, novamente, me gera um custo gigantesco. Tá? Então, nesse cenário específico, é que a cloud entra e ela traz aí uma série de vantagens e benefícios para esse processo de migração de dados, tá? Ou de modernização de dados. Né? A modernização ela permite você fazer esse cruzamento entre dados não estruturados com dados estruturados. Né? Você pode, por exemplo, olhar para o teu produto que você acabou de lançar, fazer um acompanhamento do que está acontecendo com esse produto no Facebook, no Twitter, no Instagram, e fazer uma correlação entre a quantidade de venda versus aquilo que está sendo falado dentro dessas mídias sociais. E quando você faz isso, o que acontece? Você pode shiftar a tua oferta, você pode shiftar o teu produto. Né? Agora, se você quiser fazer isso tudo dentro de casa, como é que você vai fazer? Você vai ter que gastar, de novo, em cluster, em processamento, em licença de software. E com a nuvem, rapidamente você consegue fazer o deploy de todo esse ambiente e, a partir daí, poder olhar o teu dado e entender para que caminho você tem que seguir. O resultado disso tudo é escalabilidade, facilidade no uso, uma enorme redução no custo, né? É algo que todo CEO espera da área de tecnologia. Né? A área de tecnologia hoje, infelizmente, é uma área que mais gera custo do que traz retorno. Né? Então, é super importante a área de tecnologia estar aliada com a estratégia do negócio. Muitas pessoas podem dizer, pô, Léo, então você está falando o seguinte para mim, que o meu on-premise não serve mais? Não, não é o que eu estou dizendo para você. Existem muitos sistemas legados que têm toneladas de dados, histórico guardado, data warehouses de 10, 15 anos atrás, que não compensa levar para a nuvem. Por quê? Porque o crescimento disso é vegetativo, não é escalável. Então, muitas vezes, você tem que fazer uma análise, entender do teu negócio e falar, cara, isso vale a pena levar os últimos 3, 4 anos de dados para a nuvem e, a partir daí, eu ter a possibilidade de cruzar essas informações com esses dados que vão, de fato, enriquecer o meu negócio. Tá? Então, não abram mão do seu data warehouse, não abram mão do teu sistema legado, mas foquem sempre em olhar para a estratégia do negócio. A ideia da migração de nuvem ou da modernização para a nuvem é sempre atrelar os benefícios que a nuvem pode trazer para a melhoria do negócio. Bom, qual o papel da nuvem? Aí, gente, isso é mais do mesmo, né? Ela proporciona escalabilidade, capacidade, flexibilidade, economia, ou seja, quando você paga pelo que consome, diferente do teu on-premise, que às vezes você tem um hardware gigantesco que você processa 6 horas e ele passa as outras 18 horas do dia parado. E aí você tem um TCO absurdo em cima disso, de infraestrutura, de custo de pessoal, de manutenção, de data center, que na nuvem você vai lá, abaixa aquela máquina e para de pagar. Então, a cloud ela permite e oferece, na verdade, um alto desempenho na implementação e automação de novos projetos, de novos processos. Né? Tudo isso atrelado, como eu falei antes, à estratégia daquilo que o negócio está precisando.
Então, assim, falando em dicas, né? Olhando a modernização, assim, qual a primeira coisa que você tem que fazer? É planejar, planejar e depois planejar de novo. Né? Sempre que você alia o seu planejamento à estratégia de negócio, você consegue viabilizar novos produtos, você consegue monetizar em cima do teu dado, né? E aí a área de tecnologia, ela deixa de ser uma área que hoje só custa para a empresa, para ser uma área que passa a gerar receita para a empresa. Né? A gente já fez alguns cases onde a gente ajudou o nosso cliente a abrir os dados dele para o mercado, gerar monetização em cima de dados, e isso gerou para ele um retorno na casa, aí, no primeiro ano, aproximadamente uns 4 milhões de dólares, tá? Com um único produto. Tá? Então, você imagina a possibilidade de outras coisas que os dados que você tem dentro de casa conseguem possibilitar para você. Uma vez que você focou nos objetivos do negócio, planejou, agora é a hora de você começar a se tornar um pouco mais extravagante no teu processo. Né? Eu vou começar a trazer cientista de dados, eu vou começar a brincar com insights, pensar em novos produtos, como eu comentei. Né? E o que é o fundamental? Não adianta você ter todo um appliance de nuvem, mas você não educar o teu utilizador, não educar o teu time técnico, porque, afinal de contas, você está dando para ele uma Ferrari e você precisa ensinar esse cara a pilotar uma Ferrari. Né? Não é qualquer pessoa que pode chegar ali e fazer. Então, você tem que fazer esse processo educacional de forma recorrente. Um outro ponto importante que você tem que trazer para dentro do teu movimento de modernização é descobrir os dados que, de fato, você precisa. Onde esses dados estão? O que você precisa levar para a nuvem? Né? São dados de mainframe, são arquivos, são bancos de dados, são aplicativos? É o dado mais preciso? Qual dado eu preciso priorizar? Né? Uma vez que você encontrou o dado, aí sim, você vai começar a pensar na ingestão do dado, né? De forma escalada. Não adianta você fazer um processo que vai carregar ali um volume pequenininho de dados. Você precisa ter performance. Né? Então, existem hoje vários formatos e tecnologias de armazenamento que possibilitam o ganho de velocidade e escala no momento que você está fazendo a ingestão do dado na nuvem. E uma vez que os dados estão em nuvem, né, qual a utilidade desses dados? Né, ele de fato está armazenado no formato que eu preciso? Né, eu preciso fazer combinação desse dado com outro tipo de dado? Preciso enriquecer? Preciso trazer qualidade? Né? E aí, para tudo isso, é onde entra a informática, como o Maurício trouxe aqui, porque ela é o principal agente que, dentro da nossa parceria, facilita todo esse processo de ingestão, de tratamento, de qualidade, de governo, de Master Data Management. Né? Através da suíte que ela proporciona, ela permite que você possa fazer uma integração entre um SAP e um Snowflake, ou uma Azure e uma AWS. Ao mesmo tempo, ela permite você criar regras de governo, gerar linhagem de dado, classificação. Né? Você pode sanear o seu dado. Então, a ferramenta ela tem esse poder, ela traz essa facilidade. É uma ferramenta no mercado que é low-code, então eu não preciso ser um desenvolvedor para poder sentar e trabalhar com a ferramenta. Né? São basicamente drag and drop e alguns cliques. Então, tudo isso a ferramenta ela embarca na tua solução, fazendo com que o teu processo de modernização seja mais fluido e menos traumático para toda a empresa. O ponto principal, né, falando da modernização, é que não tem uma receita de bolo ou uma estrada de tijolos dourados para você poder fazer sua migração, né, sua modernização. Você tem que olhar para a tua arquitetura, você tem que fazer o redesenho disso tudo, mudar o mindset da empresa, você tem que pensar no governo dos dados. Né? Depois disso, você tem que fazer todo o teu mapeamento de ativos para entender se, de fato, aqueles dados que estão indo para a nuvem têm sentido, como eu comentei anteriormente. Né? Não menos relevante que tudo isso é pensar na democratização do dado, né? O quanto que a nuvem vai trazer de benefício nesse sentido, não só internamente dentro da empresa, mas também para fora do mercado. Né? Agora, o principal disso tudo é você conseguir fornecer habilidade para a tua área de negócio, poder olhar a informação e, a partir daí, tomar decisões que vão gerar e trazer mais valor para o negócio. Uma outra questão importante, né? Durante o processo de modernização,
você tem que ter sempre o foco em gestão do dado. Não adianta simplesmente você optar por fazer uma mudança sem que você aplique, novamente, governo de dados, qualidade, né, defina quais são seus registros mestres para você evitar redundância, porque, no final das contas, tudo que você leva duplicado para a nuvem, você está pagando. O custo de armazenamento é baixo? É baixo, mas você tem o custo de ingestão e depois o custo para fazer a leitura dessa informação, né? Então, você precisa sempre ter esse olhar focado no custo, né? Mas, acima de tudo, também, uma vez que o teu dado está exposto fora do teu ambiente on-premise, você tem uma responsabilidade em cima dele, né? Então, aí a lei de proteção dos dados, onde você tem dado do teu cliente, desde o histórico dele, do momento que ele entrou na tua empresa, tudo que ele comprou, né, as preferências e tudo mais. Então, é algo que você também tem que ter esse mindset de que a responsabilidade está acima de tudo para que o dado dele esteja sempre seguro. Né? Por fim, quais são os resultados? Né? Esse, eu prometo, é meu último slide. Tá? Qual o aprendizado que a gente leva de todo esse processo de modernização? Né? É toda a questão da escalabilidade, do ganho para o negócio, da facilidade em testar, prototipar. Ainda não tem uma receita, como eu falei antes, de como as corporações precisam alocar o seu budget para isso, mas as empresas têm que estar o tempo todo atento a esse movimento, né, e o quanto isso traz de retorno para a empresa de modo geral. Né? Por experiência que a gente teve com alguns clientes, de fato, levar os dados para a nuvem trouxe um ganho de ROI muito alto. Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a todos vocês. Aqui tem um pouco do nosso conteúdo. A gente também está com o stand ali embaixo. Quem quiser depois passar lá para bater um papo, a gente está à disposição. Obrigado.